Os historiadores brasileiros, aqueles que escrevem história dos batistas no Brasil, praticamente não citam o T.J. Bowen. Eu estou começando a me preparar aqui para mostrar algumas coisas para vocês, mas ele praticamente passa esquecido entre os livros sobre os batistas no Brasil. Quase ninguém cita o T.J. Bowen, e muitos que citam o T.J. Bowen, ainda assim o citam de maneira muito rápida, ou mesmo de maneira depreciando o trabalho do missionário no Brasil. A obra dele, embora tenha sido uma obra estupenda no país, vocês vão entender isso, ainda assim ela é praticamente desprezada por alguns autores, né, que não falam sobre ele, né. A prova disso, gente, eu quero começar apresentando o livro mais importante, o carro-chefe da Convenção Batista Brasileira sobre os batistas no Brasil. Um livro extraordinário, que é esse livro que eu já apresentei em outras ocasiões, em outra aula, do J. Reis Pereira. Esse livro do Reis Pereira, sem dúvida nenhuma, é o maior manual dos batistas que nós temos, falando de um modo geral da história dos batistas no Brasil, é ele. O da Beth Antunes trabalha mais a questão dos começos e das origens dos batistas no Brasil e algumas biografias que ela apresenta que são realmente algo extraordinário. Esses dois livros são os grandes livros dos batistas no Brasil. O Reis Pereira, no seu livro, ele menciona muito brevemente aqui o nosso missionário, o T.J. Bowen. Ele fala rapidamente do T.J. Bowen. Não dá o crédito necessário que o T.J. Bowen merece. Esse livro do Reis Pereira tem quase 500 páginas. Ele se aproxima de 500 páginas, 480 páginas. Você sabe o que ele fala do T.J. Bowen? Reis Pereira vai usar um parágrafo apenas para mencionar a vida e a obra do T.J. Bowen aqui no Brasil. Então ele é desprezado pelo J. Reis Pereira nesse excelente livro, que infelizmente peca em não apresentar mais detalhes sobre esse missionário importante, que é o Bowen, o T.J. Bowen. Ora, Reis Pereira apresenta informações biográficas e históricas sobre o Bowen, mas ele lança algumas críticas ao missionário nessa sua obra que são injustas. Por exemplo, na página 68, que é a única página, meia página que vai ser citado o nome do Bowen, o Reis Pereira diz o seguinte, abre aspas, ele não foi bem sucedido em sua missão. Depois ele diz o seguinte, o que disse a respeito do Brasil foi desanimador, fecha aspas. E depois o Reis Pereira ainda escreve dizendo o seguinte, abre aspas, em consequência do fracasso da sua missão, fecha aspas. Então você percebe que na perspectiva do Reis Pereira, o T.J. Bowen foi um fracasso total. A missão do T.J. Bowen foi, na verdade, uma missão fracassada, mal sucedida. Foi um missionário pesado para os batistas dos Estados Unidos. O seu trabalho não trouxe sequer frutos. Então, será que é justo, pela obra que nós vamos agora começar a conhecer do T.J. Bowen, será que seria justo que o Reis Pereira trate assim esse missionário que tanto fez pelos batistas no Brasil? Por que o Reis Pereira, por que é que ele desprata T.J. Bowen de tal forma no seu livro, ao dizer que ele não foi bem sucedido em sua missão, ao dizer que os relatórios dele eram desanimadores sobre o Brasil, e ao dizer ainda que a missão foi um fracasso? Gente, nós temos aqui um retrato do pragmatismo e do humanismo muito forte nessas breves palavras do historiador batista Reis Pereira. Na perspectiva que o Reis Pereira apresenta dessa missão, que foi, na verdade, bem sucedida, né? Mas para ele uma missão bem sucedida é uma missão que apresenta frutos de conversão.
Uma missão só é bem-sucedida se ela apresentar almas convertidas a Cristo. Essa parece ser a perspectiva do Reis Pereira. Então, toda a responsabilidade da conversão de uma alma aqui é colocada sobre os ombros do missionário. O que o Reis Pereira está dizendo ao chamar Bowen de fracassado é que ele tinha responsabilidade de apresentar conversos para a Convenção do Sul dos Estados Unidos. Almas convertidas a Cristo. Por isso, como não houve conversos, a missão dele foi um fracasso total. A missão dele não foi bem sucedida. Ora, isso nada mais é do que uma perspectiva puramente humanista, aonde toda a virtude é colocada sobre o homem, sobre o pregador, sobre o orador, aonde todas as obrigações recaem sobre o homem e não sobre o Deus soberano que muda os corações. A soberania de Deus na salvação do pecador, ela nem sequer é mencionada nessa perspectiva apresentada pelo Reis Pereira. O que é que o T.J. Bowen, missionário, poderia fazer para abrir o coração de uma pessoa, se não pregar o evangelho puro e genuíno de Cristo, como está na Escritura? O que J. Bowen poderia fazer para tocar uma alma? Essas coisas não estão, gente, na responsabilidade de homem nenhum. Não está nas mãos do homem o poder para mudar os corações de outros homens, de transformar corações. Não está no poder do homem abrir os olhos do pecador. O que Bowen poderia fazer nesse sentido? A única coisa que ele poderia fazer e que ele fez era pregar o evangelho. Era anunciar às pessoas a palavra de Deus, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Então, para o J. Reis Pereira, o trabalho dele foi fracassado porque não houve conversos, não houve frutos que ele pudesse apresentar ali para os missionários da Junta dos Estados Unidos. Ele, abrindo aspas de novo no Reis Pereira, ele diz o seguinte: em consequência do fracasso da missão de Bowen, a Junta de Richmond, em 1861, decidiu não pensar mais no Brasil como campo missionário. Então perceba, se não era suficiente dizer que o trabalho do Bowen foi um fracasso total, o Reis Pereira ainda diz que, em consequência disso, a junta de Bowen, tão desapontada com o missionário, fecha as portas para o Brasil. Ou seja, o Bowen não foi só um fracasso para o Brasil, mas ele também terminou atrapalhando a junta de missões, a junta de Richmond. Terminou por desestimular a junta de Richmond em consequência do fracasso da missão Bowen. A junta decide parar o envio de missionários no Brasil. De fato, a junta de Richmond passa 20 anos para voltar a enviar missionários ao país. Mas por quê? Foi por causa do fracasso da missão Bowen? Gente, em 1861, quando Bowen volta para casa, para os Estados Unidos começam a guerra da secessão, como nós vimos. Essa guerra, ela foi para o Sul economicamente um desastre. O Sul dos Estados Unidos ficou pobre. Fazendeiros perderam tudo que tinham. Por isso a leva de estrangeiros, de americanos vindo para o Brasil. Então, obviamente que a junta não teria condições de sustentar missionários durante a guerra ou logo após a guerra, no pós-guerra. Onde estava a condição financeira? Onde estava o suporte para manter uma família de missionários ou mais no nosso país, se o sul-americano estava totalmente desgastado financeiramente, economicamente abatido, quebrado? O contexto nos mostra que o principal fator que levou a junta de Richmond a não mais enviar missionários para o Brasil depois de Bowen foi a guerra e os traumas provocados pela guerra, a pobreza provocada pela guerra.